18. Os ossos fundos de demônios assassinados. Fora toda sua contação de histórias fantasiosas e conversas sobre mentes abertas, o que Laszlo esperava, de fato, encontrar à medida que a caravana se aproximava da cúspide? Um rochedo fissurado de mármore partido pelo tempo? Rochas que se parecessem com ossos a ponto de gerar um mito, com uma pedra aqui e ali no formato de um crânio? Não foi isso que ele encontrou. São ossos de verdade, afirmou Aerofane, e tentou decifrar uma confirmação na expressão do herói, mas Aerofane só deu um sorriso fantasma e manteve o silêncio que carregara consigo o dia todo. São ossos de verdade, Laszlo afirmou novamente, para si mesmo. Aquilo ali não era uma pedra que se parecia com um crânio, era um crânio e havia centenas deles. Não, haviam milhares nesta vasta massa branca, em que centenas podiam ser vistos pela trilha, dentes nas mandíbulas afiados como qualquer Rashtek e, nos buracos dos olhos, o que falaram, ninhos de aves de rapina que eram coisas estranhas e felpudas construídos com coisas roubadas, fitas caídas ou madeixas de cabelos, franjas rasgadas de chales e até penas perdidas. Os pássaros propriamente ditos mergulhavam e gritavam, entrando e saindo de saliências que só podiam ser vértebras segmentadas e esporeadas, e inequivocamente, mãos gigantes, pés gigantes, ossos do carpo afilados tão longos quanto o braço de um homem. Nós dos dedos do tamanho de punhos, eles estavam derretidos, fundidos, os crânios eram curvos como velas deixadas muito perto do fogo. Então, nenhum tinha o mesmo formato, mas mantinham o formato suficiente. Um dia, aquelas tinham sido criaturas vivas. Geralmente, embora não gostasse de se gabar, ele teria gostado de ver o rosto dos outros Farange agora, o de Theon em particular, mas o afilhado dourado estava preso em um camelo na parte de trás da caravana, e Laszlo teve de se contentar com as exclamações que ecoavam de Caleste, que era dada a gabar-se. Ei, Todd, eu estou mesmo vendo isso? Ele a ouviu dizer. Ou estou perdido em minha vasta credulidade? E um momento depois, o que você está fazendo aqui, Todd? Você não sabe que é rude perambular na credulidade de alguém? E então, isso é fato ou razão que estou encontrando? Espere, não, são mais ossos de demônios. Ele suspeitou que ela logo se cansaria da piada. Você está surpreso, Aerofane observou Laszlo. Do jeito que falou a noite passada, achei que você sabia. Sabia? Não, eu achava. Não sei o que eu achava. Eu achava que, mesmo que fosse verdade, não seria tão obviamente verdade. Era extremamente óbvio e, de certa forma, grande demais para caber em sua mente, como tentar enfiar a cúspide em seu pequeno crânio. Não era todo dia que se tinha prova de um mito, e, se aquilo não fosse prova, ele não sabia o que era. Os serafins? Indagou Aerofane. Eles eram reais também? Se há provas, você quer dizer? Aerofane perguntou. Nada desse tipo, mas como não morreram aqui, não poderiam ter deixado ossos. Os Thakranaxet sempre foi prova suficiente para nós. O Thakranaxet era o épico dos serafins. Laszlo encontrou algumas passagens ao longo dos anos, embora o poema em sua completude nunca houvesse chegado a Zosma. Ouvindo a reverência no tom de Aerofane, ele entendeu que era um texto sagrado. Vocês o cultuam, sim. Espero que eu não os tenha ofendido com a minha teoria. De jeito nenhum, disse Aerofane. Eu gostei dela. Eles continuaram cavalgando, deslumbrado. Deslumbrado, Laszlo observou as formações extraordinárias ao seu redor. Este era um jovem, explicou, apontando para um crânio menor do que os outros. É o crânio de um bebê demônio. E isso é a montanha de ossos de demônios derretidos. Estou cavalgando sobre ela em um espectral. E ele acariciou as longas orelhas brancas de Lixa, que relinchou, e ele lhe murmurou palavras doces antes de continuar. Estou cavalgando sobre a pira funeral do Zige, com o matador de deuses, de quem eu sou secretário. O sorriso fantasma de Aerofane tornou-se menos fantasma. Você está narrando? Ele perguntou, intrigado. Eu deveria estar, Laszlo respondeu, e começou em uma voz dramática. A cúspide, que parecia baixo no horizonte, era formidável de perto, e a caravana levou várias horas para subir pela trilha em zigue-zague até o forte Mishrash, onde o único caminho para atravessá-la
sendo o único caminho para atravessá-la. Era também o lugar onde por séculos os Farangi haviam sido atraídos e esquartejados e servidos como alimento para os Sirrash. Laszlo, estranho, fitou o céu. Aqui, Laszlo fez uma pausa para fitar o céu, onde as aves de rapina circulavam, gritando e quase prendendo guardanapos de jantar em volta de suas gargantas sujas. E ele se perguntava, com um frisson de preocupação. Era possível que ele tivesse sido levado tão longe apenas para servir de comida aos comedores de carniça? Arrowfane riu, e Laszlo contou isso como uma pequena vitória. Uma espécie de tristeza estava crescendo no matador de deuses à medida que se aproximavam de seu destino. Laszlo não conseguia entender. Ele não deveria estar contente de retornar para casa? Um frisson de preocupação, repetiu Arrowfane, levantando uma sobrancelha. Laszlo apontou para os pássaros. Eles estão ameaçadoramente felizes em nos ver. Acho que devo lhe contar. Devido à falta de aventureiros Farangi, os Sirras estão ficando desnutridos. Foi considerado necessário atrair alguns viajantes para cá para suprir essa falta. Afinal, os pássaros precisam comer. Droga. Se você tivesse me falado antes, eu teria colocado isso no livro de Caliste. Então eu poderia usar o dinheiro do prêmio para subornar os executores. Tarde demais, respondeu Arrowfane com remorso. Agora estamos aqui. E ali, de fato, eles estavam. Os portões da fortaleza à sua frente. Tizarkane de armaduras os abriram, recebendo seu líder e camaradas com uma alegria solene. Olharam para Laszlo com curiosidade e para o resto dos forasteiros também, assim que os camelos foram levados através dos portões para a praça central da fortaleza. Ela era entalhada diretamente na rocha, ou melhor, nos ossos derretidos pelo calor, que se erguiam em paredes altas de ambos os lados, mantendo o céu à distância. Quartel e estábulos enfileiravam-se pelas paredes, e havia cocheiras e uma fonte. A primeira água não racionada que viram por meses. Cerca de 20 metros à frente havia outro portão. O caminho, Laszlo pensou e quase não conseguiu processar direito. No momento em que virem a cidade, Arrowfane havia dito, vocês entenderão o motivo disso todo. O que poderia ser que ficaria claro à primeira vista? Ele desmontou e levou Lixa para um coxo. Então foi até a fonte e derramou água sobre a cabeça com as duas mãos em concha. A sensação da água fria e distinta molhando seu couro cabeludo e correndo pelo pescoço era inimaginavelmente boa. A próxima mão em concha foi para beber, e a próxima e a próxima. Depois disso, esfregou seu rosto, enfiando os dedos na barba que crescia e coçava. Agora que haviam quase chegado, eles se permitiam um breve conforto. Nada de luxo, que estava além do seu horizonte, mas o simples conforto, lavar o rosto, fazer a barba, uma refeição, uma cama. Ele compraria algumas roupas com seus salários assim que tivesse a chance, embora nunca tivesse comprado roupas e nem sabia como fazer, mas imaginou que descobriria. O que alguém vestia quando podia vestir qualquer coisa? Nada cinza, pensou, e lembrou-se da sensação de determinação de quando se desfez de suas vestes de bibliotecário ao se juntar a Arrowfane. E do remorso também. Ele havia amado a biblioteca e sentira-se quando criança como se ela tivesse uma espécie de senciência e talvez o amasse também. Mas, mesmo que fosse apenas paredes e um teto com papéis dentro, ela o havia encantado e atraído, e dado-lhe tudo o que precisara para se tornar quem era. Será que haveria novamente, ou o velho mestre Hyrroken? Embora houvesse se passado apenas 6 meses, a grande biblioteca se tornara memória, como se sua mente tivesse classificado seus 7 anos lá e os arquivado em um passado mais distante. Seja lá o que acontecesse aqui, Laszlo sabia que aquela parte de sua vida havia acabado. Ele cruzara continentes e bebido da luz das estrelas em rios sem nome. Não havia como voltar. Estranho! Gritou Caliste, aproximando-se dele com seu jeito dançante. Seus olhos estavam iluminados quando ela o agarrou pelos ombros e o sacudiu. Ossos, estranho! Isso não é demoníaco? Seu tom deixava claro que o demoníaco era bom. Se é que isso existe. Laszlo achava que não, independentemente da maneira como olhasse aquilo. O que quer que os Iji tenham sido, e o que quer que os tenha matado, anjos ou não.
Esse monte de ossos era um túmulo épico, mas haveria tempo para pensar nas implicações mais tarde. Por enquanto, ele se permitiu maravilhar-se. Kalishtin estendeu a mão em concha para ele. Aqui, sei que você seria virtuoso demais para fazer isso. Curioso, estendeu a mão, e ela deixou cair um fragmento curvo e afiado de vidro branco brilhante. É um canino da cúspide, ela explicou, com um sorriso largo. Um dente de Ige. Você quebrou isso? Ele maravilhou-se. Ela teve de demonstrar, talvez até escalar. Bem, ninguém disse para não desfigurar a montanha. Laszlo balançou a cabeça, sorrindo, e pensou que se ele não tivesse ouvido o rumor em Syriza e mencionado a Aerofane, Caliste talvez ainda estivesse na prisão, ou sequer ainda estaria viva. Obrigado, ele agradeceu, fechando sua mão em volta do dente. Foi o primeiro presente que lhe deram na vida. Havia uma pequena refeição esperando por eles, simples, mas deliciosa por ser fresca. Pão macio e salgado com queijo branco, fatias de carne condimentada e pedaços de uma fruta grande e redonda com gosto de chuva açucarada. Ninguém falou, e naquele momento não havia divisões entre eles, ricos ou pobres, estrangeiros ou nativos, acadêmicos ou secretários. Não importava que Theon Nero tivesse crescido com iguarias e laço estranho com migalhas. Os dois nunca haviam se deliciado tanto com uma refeição. Ei, Todd, disse Caliste, com a boca cheia de pão. Ainda estamos na minha credulidade? Porque, se estivermos, você me deve por essa refeição. Tudo bem, talvez algumas divisões persistissem. Os Sirius continuavam circulando, gritando, seu coro voraz, e as fileiras foram perturbadas mais uma vez, assim como no dia anterior, pela passagem de um falcão mensageiro. Com a metade de seu tamanho, ele mergulhou atrás do rabisco de suas asas rotas e mal cheirosas, afastando-se com seu grito penetrante. Aerofane levantou o braço e o pássaro espiralou em uma descida elegante, pairou no vento e pousou. O matador de deuses pegou a mensagem e a leu, e quando ergueu os olhos da página, procurou Laszlo, primeiro com um olhar e depois com os pés. Notícias? Perguntou Laszlo quando ele se aproximou. O que é isso? Ele mostrou a mensagem. Mais para ordens. O que? Isso? Ele mostrou a mensagem. Mais para ordens. Ordens? De quem? Um comandante? Um governador? Ele achava que você dava as ordens. Eu achava que você dava as ordens. Aerofane riu. Não para minha mãe, respondeu. Laszlo piscou. De todas as improbabilidades daquele momento, esta foi a que mais o surpreendeu. Ele havia cruzado Emuthaleth ao lado do matador de deuses e agora carregava em seu bolso o dente de uma criatura do mito mais antigo do mundo. Mas mito era o terreno mediano de sua mente, que sequer havia pensado que o matador de deuses pudesse ter uma mãe. Porque ele era um herói. Porque ele parecia moldado no bronze, não nascido como um homem mortal. Porque Laszlo, que não tinha mãe, tendia a esquecer-se da existência delas. Ocorreu-lhe que talvez nunca tenha encontrado uma, ou pelo menos nunca trocado mais do que uma palavra ou duas com uma. Isso parecia impossível, mas fora assim. Ela está ansiosa para conhecê-lo, disse Aerofane. Laszlo fitou, sem reação. Eu? Mas como ela sabe? Ele se calou. Um nó se formando em sua garganta. O matador de deuses tinha uma mãe esperando por ele em lamento. Ele tinha mandado notícias de sua chegada iminente, e o bilhete recebido parecia apropriado para mencionar Laszlo. Você ficará com ela quando chegar à cidade. Oh, disse Laszlo, surpreso. Os faranges ficariam hospedados na Câmara dos Mercadores. Ele imaginou que também ficaria lá. Ela insiste, acredito. Espero que você não se importe. Não será tão grandioso quanto a câmara, mas garanto que será confortável. Laszlo não sabia o que era mais extraordinário, que Aerofane se sujeitasse à insistência da mãe, ou que ele imaginasse que Laszlo se importaria. Não, confortável é bom. Essas foram as palavras que sua mente lhe ofereceu. Confortável é bom. Espere. Ele não se deu conta da escolha de palavras de Aerofane. Você disse quando eu chegar à cidade. Você não vem conosco? Não hoje à noite. O quê? Por quê? Aerofane parecia cansado. A vitalidade que normalmente irradiava dele havia quase desaparecido. Desviando os olhos como se tivesse vergonha, explicou. Eu não durmo bem, lamento. Foi a única vez que Laszlo ouviu usar esse nome, e isso o assustou. E completou, tentando sorrir.
Então, estou lhe oferecendo minha mãe como substituta. Espero que você consiga suportar o rebuliço. Ela não tem ninguém para cuidar há algum tempo, então imagino que vai querer aproveitar ao máximo. Será o primeiro rebuliço que terei de enfrentar, respondeu Laszlo, ouvindo alguma coisa crua em sua voz que não podia ser atribuída a uma garganta seca. Mas imagino que vou me sair bem. O matador de deuses sorriu, com um olhar afetuoso que acentuava suas rugas, e estendeu o braço para dar-lhe um tapinha no ombro. E Laszlo, que não só não tinha mãe, como também não tinha pai, achou que devia ser parecido com isso. Bem, então aqui estamos, anunciou o grande homem, e observou o portão à distância, e pareceu se endurecer. Você está pronto? Laszlo fez que sim. Então vamos. A sombra do nosso tempo escuro. 19. Erufin guiou o grupo para o portão da cidade. Assim que entrou, se virou em silêncio com o espectral, a fim de encará-los. Havia peso em seu silêncio, havia tensão e resignação em seu rosto, até mesmo um vestígio de pavor. Há 200 anos houve uma tempestade. Ele fez uma pausa. Todos se prenderam na palavra tempestade. Os metalúrgicos gêmeos trocaram um olhar esperançoso, porque nenhuma de suas teorias envolvia um furacão. Não foi como as outras tempestades, Aerofen continuou. Não havia chuva, apenas ventos e os raios eram diferentes de tudo o que conhecíamos. Foi exatamente acima da cidade furiosa. Ela formou uma esfera, como se mãos enormes tivessem varrido o céu e reunido todos os raios do mundo numa bola. Ele encenou isso. Os ombros largos ergueram-se à medida que as mãos arrastaram o espectro dos raios e lhe deram forma, e o seguraram. Ela parou. Ele deixou as mãos caírem. A noite caiu, escura. Não havia lua nem estrelas. As pessoas não conseguiam ver nada, mas sentiram uma mudança na atmosfera, uma pressão. E quando o sol nasceu, elas viram o porquê, como vocês verão. Em seguida, virou sua montaria e os guiou através do portão. O caminho era cavado profundamente no vidro de demônio, e estreito, de forma que tinham de andar em fila única. Ele se curvava e subia, gradualmente se alargando. Eles cavalgaram para frente e para cima. O céu ficou mais largo, de um azul profundo e sem nuvens. E então, repentinamente, chegaram ao extremo, e tudo estava à sua frente. O Emutaleth, até então, era um alto platô deserto, plano e seco. Desse lado da cúspide, o mundo caía em um profundo abismo. Era longo e curvo, esculpido por um rio que fazia o éter parecer um gotejo, seu som catastrófico audível mesmo de onde estavam. Mas nenhuma surpresa podia ser tão grande como o rio. Não importa quão épico, simplesmente não há surpresa suficiente no mundo. A sombra no nosso tempo escuro ainda nos assombra, o matador de deuses havia dito. E Laszlo tinha se concentrado no tempo escuro. Tinha se perguntado sobre a palavra assombra, mas nunca pensara em considerar sombra. Era literalmente uma sombra. Lá estava a cidade, a famosa Lamento, não mais perdida, em pleno dia, mas ela estava escura. Laszlo sentiu como se o topo de sua cabeça se abrisse e o universo tivesse deixado cair um fósforo aceso. Naquele momento, entendeu que era menor do que imaginava e que o domínio do desconhecido era maior, muito maior, porque não podia haver dúvida. Aquilo que fazia sombra sobre Lamento não era desse mundo. Estranho, disse Caliste, e ele não quis dizer o adjetivo estranho. E ela não quis dizer o adjetivo estranho, que ficava imensamente aquém da visão à frente deles. Não, ela estava falando com Laszlo. Ela pesou a bolsa de teorias em sua palma e disse em um sussurro atordoado: Acho que você ganhou. 20. Notícias do morto. Havia fantasmas na sala. Sarai os ouviu, sussurrando antes de abrir os olhos, e a luz dourada do dia oscilou, luz, sombra, à medida que eles se moviam entre as janelas e sua cama. Primeiro, ela achou que fosse pequena Ellen, junto talvez com Always e FaZe, as camareiras, e sentiu uma ligeira irritação por elas terem entrado sem permissão. Não era hora de acordar, pois ainda sentia no peso de seus membros e pálpebras o encantamento cinzento do Lou. Os sussurros ficaram mais nítidos. Os corações, mire nos corações,
Não nos corações, você pode acertar uma costela, a garganta melhor. Aqui, deixa que eu faço. Os olhos de Sarai se abriram subitamente. Não era a pequena Ellen, ou Alice, ou Faze, ou qualquer um dos serviçais. Era um grupo de mulheres velhas, e elas se assustaram, afastando-se da cama, todas juntas. Está acordada! Uma delas gritou. Faça agora! Guinchou outra. E antes que Sarai pudesse processar o que estava acontecendo, uma das fantasmas avançou em sua direção e levantou uma faca, seu rosto selvagem com ódio e determinação. E Sarai não conseguia sair do caminho. Ela simplesmente não conseguia se mover rápido bastante, não através da névoa de Lu. A lâmina da faca brilhou e todas as suas memórias emprestadas do massacre vieram se derramando. O brilho de faca e bebês gritando, e ela estava gritando, e as velhas estavam gritando, mas não a que estava com a faca. Ela estava chorando de raiva e a faca ainda estava levantada, seu braço tremendo enquanto lutava para completar o arco que havia começado e levar a faca até a garganta de Sarai. Não posso, ela lamentou com pura frustração. Lágrimas riscaram seu rosto. Ela tentou com toda a vontade, mas seu braço não obedecia, e a faca caiu de sua mão para perfurar o colchão, ao lado do quadril da menina. Sarai conseguiu enfim se mover, ficando de joelhos e se afastando das fantasmas. Seus batimentos cardíacos aceleraram, enviando vibrações de pânico por todo o corpo, muito embora ela soubesse que estava salva. As fantasmas não podiam machucá-la. Era o primeiro imperativo do feitiço de Minia. Os mortos não podiam ferir os vivos. Contudo, aquelas fantasmas não sabiam disso. O que tinha avançado ficou perturbada. Sarai a conhecia e não sabia que ela tinha morrido. Seu nome era Yazaleth, e sua história era da maioria das mulheres de sua geração, e de todas as gerações nascidas e criadas sob o governo dos Mesarthion. Quando Scathis chegou cavalgando em Razalas, sua grande besta de metal, e tirou meninos e meninas de seus lares. O que aconteceu na cidadela ninguém jamais contou. Antes que retornassem, Letha encarregou-se deles. Letha, deusa do oblívio, mestra do esquecimento. Ela podia zerar uma mente em um piscar de olhos, e fazia isso roubando anos inteiros das meninas e dos meninos da cidade, para que quando Scathis os levasse de volta, eles não tivessem memórias do seu tempo com os deuses. Seus corpos, contudo, carregavam marcas que não podiam ser apagadas facilmente, porque mais havia sido roubado deles além das memórias. Os olhos de Azaleth estavam molhados e vermelhos, os cabelos tão brancos e sem peso quanto uma lufada de fumaça. Ela estava tremendo violentamente com a respiração aos trancos e quando falou, a voz rouca parecia um riscar de um fósforo. Por que? Indagou. Por que não posso matá-la? E Sarai, confrontada com uma quase assassina na pessoa de uma velha morta, não sentiu raiva. Não dela, de qualquer forma. Minia era outra história. O que novos fantasmas estavam fazendo na cidadela? Não é culpa sua, Sarai respondeu quase gentilmente, mas você não pode me ferir. Então você deveria se ferir. Matar-se, garota. Tenha piedade de todos nós. Faça isso, faça. E então todas estavam sussurrando isso, empurrando as cortinas da cama larga de Isagol para circundar Sarai pelos lados. Faça, elas incitavam. Tenha alguma decência, faça isso. Havia um brilho selvagem em seus olhos, e Sarai conhecia todas elas, mas não entendia como podiam estar ali, porque nenhuma delas estava morta. E seu pânico aumentou e expandiu-se à medida que ela viu sua própria mão pegar a faca. Seu primeiro pensamento foi que ela estava morta e Minia estava fazendo-a agir assim, porque ela não conseguia se impedir. Sua mão se fechou em volta do punho da faca e a tirou da cama, de onde a lâmina saiu do pequeno rasgo do tecido. Sangue pulsou em jorros arteriais. E mesmo essa louca irrealidade não conseguiu trazê-la de volta à consciência. Camas não podem sangrar. Ela estava tão imersa na paisagem do pesadelo até mesmo para questioná-lo. Sua mão se virou, posicionando a ponta da adaga contra o peito, e olhou para os rostos zombeteiros das velhas de lamento, não vendo um fim neles. Onde antes havia 5 ou 6, agora havia dezenas. Seus rostos empurrando a cortina diáfana da cama de forma que suas bocas e olhos pareciam buracos negros. E mesmo assim, o que a surpreendeu não foram os rostos, mas sim as cortinas.
O que ela estava fazendo na cama de sua mãe? Aquele foi o último pensamento antes de enfiar a faca em seus dois corações e sentar-se ereta com um enorme susto e se encontrar em sua própria cama, sozinha, nenhum fantasma, nenhuma faca, nada de sangue, nada de respiração, tampouco. Seu susto parecia não ter fim. Ela estava se afogando nele e não conseguia expirar. As mãos em garras com cada músculo rígido, um grito tomou seu crânio, lavando todo o pensamento. O sentimento permaneceu por um tempo, até ela achar que morreria simplesmente por não conseguir respirar. E então, por fim, o susto a deixou e ela se dobrou, expulsando o ar enquanto seu corpo lembrava-se do que fazer. Permaneceu longos minutos enrolada em si mesma, apenas respirando, com a garganta ardendo, olhos bem fechados, antes que pudesse enfrentar a verdade. Ela havia tido um sonho. Ela começou a tremer incontrolavelmente. Um sonho havia atravessado a barreira. Oh não, sussurrou, e enrolou-se ainda mais enquanto pensava no significado daquilo. Oh não. O Lu deveria impedi-la de sonhar. Será que havia se esquecido de tomá-lo? Não, ela ainda podia sentir o amargor atrás da língua. Então, como ela havia sonhado, lembrou da época antes do Lu e no ataque violento de pesadelos que levara a grande Ellen a começar a lhe preparar o Lu. Na época, era como se todos os terrores que colecionara ao longo dos anos, seu arsenal inteiro, tivesse se voltado contra ela. Era disso que o nada cinzento a protegia. Ou deveria proteger. Por fim, saiu da cama. Ela gostaria de ter tomado um banho, mas isso significava ir ao quarto da chuva e encher a banheira, então chamar Ruby para aquecê-la, e demandaria mais trabalho do que podia encarar. Então apenas derramou a água fria de seu jarro e lavou-se. Penteou e trançou os cabelos, e colocou uma camisola limpa antes de ir ao quarto principal, onde a cama grande de sua mãe estava intocada, as cortinas livres das mulheres fantasmas com rostos selvagens. Ainda assim, ela estremeceu e passou rápido pelo móvel, atravessando a porta-cortina e indo até o corredor, onde encontrou pequena Ellen trazendo a bandeja da tarde com chá. Não chá de verdade, o qual já não tinham há muito tempo, mas uma infusão de ervas para afastar os efeitos do lume. E biscoitos, uma vez que Sarai sempre dormia e perdia o almoço. Você levantou cedo, disse a fantasma, surpresa, e Sarai esforçou-se para esconder a perturbação. Acho que eu não chamaria a tarde de cedo, respondeu com um sorriso fraco. Bem, cedo para você. Alguma coisa acordou? Esse é o meu chá? Sarai indagou, fugindo da pergunta. Pegou a xícara de bandejas nas mãos de pequena Ellen e a encheu com um pequeno bule. O aroma de hortelã encheu o ar. Obrigada, Ellen, agradeceu, e levou a xícara consigo, deixando a fantasma confusa para trás. Ela passou pela galeria e foi para a cozinha para falar com Grande Ellen, a quem perguntou em estrita confidência se era possível deixar o Lu mais forte. Mais forte? Repetiu a mulher, arregalando os olhos e depois estreitando-os. O que aconteceu? Nada aconteceu, Sarai mentiu. Só temo que ele se torne menos eficaz com o tempo. Ela havia pensado nisso, mas ele não havia se tornado menos eficaz com o tempo. Parou de funcionar da noite para o dia, o que não era algo com o qual estava preparada para lidar. Bem, e ficou? Não minta para mim. Você sabe que eu sei quando está mentindo. Sua voz era grave e Sarai encarou. Grande Ellen transformara seu rosto de um falcão. Olhos amarelos e severos debaixo da inclinação abrupta do senho emplumado. Um bico curvo mortal onde seu nariz deveria estar. Não, Sarai protestou, rindo, apesar da situação. Você sabe que não consigo resistir ao falcão. Olhe nos meus olhos e apenas tente mentir. Era um jogo de quando eles eram menores. Grande Ellen nunca tentou forçar ou ordenar que se comportassem ou obedecessem, pois não teria dado certo, especialmente quando seus dons eram ainda voláteis e não totalmente sob seu controle. Ela usava métodos mais elaborados, como esse, e conquistava resultados melhores. Era, na verdade, muito difícil mentir para um falcão. Isso não é justo, exasperou-se Sarai, cobrindo os olhos. Você não pode apenas confiar em mim e me ajudar? É claro que eu posso, mas preciso saber quão urgente é. Eu me perguntava quando você desenvolveria uma tolerância. Quando? Não sei. Está acontecendo? Sarai descobriu os olhos e encontrou o grande Ellen de volta à forma humana. O olhar acusador.
de falcão, substituído por um olhar humano penetrante, mas compassivo. Em resposta, ela balançou a cabeça quase imperceptivelmente e ficou grata por Grandiela não investigar mais. Tudo bem, então. A fantasma respondeu com competência em vez de uma grande preocupação. Tome meia dose extra de manhã e vou mexer no próximo lote para ver o que pode ser feito. Obrigada, agradeceu Sarai. Seu alívio deve ter sido audível, porque Grande Ellen deu-lhe um olhar que era de falcão mesmo sem a transformação. Ela alertou com cautela. Isso não vai funcionar para sempre, você sabe. Não importa o que façamos. Não se preocupe comigo, disse Sarai com uma diferença fingida, mas, enquanto saía para a galeria, acrescentou em um tom de voz mais baixo, que só ela podia ouvir. Acho que não precisamos nos preocupar com o para sempre. Ela viu Pardal primeiro, ajoelhada entre as orquídeas, o rosto sonhador e as mãos cheias de vinhas, que visivelmente cresciam e caíam lentamente de seus dedos para se entrelaçar nas vinhas já plantadas a fim de preencher as lacunas, onde o Mesartheon ainda crescia. Ainda aparecia. Na mesa, Minia e Feral estavam diante do tabuleiro de Kel, compenetrados no jogo. Era evidente pelo olhar furioso de Feral que ele estava perdendo, enquanto Minnie parecia meio entediada e bocejou antes de mover sua peça. Sarai nunca ficara tão feliz com a monotonia previsível da vida na cidade quanto agora. Ela até gostaria de uma sopa de Camril com toda sua insipidez reconfortante. Essa noite, contudo, não seria nem reconfortante nem insípida. Pobrezinho, ela ouviu Ruby murmurar, e virando-se para olhar, viu em pé diante de Harry Ale. Sarai parou onde estava. Era estranho vê-lo novamente depois de ver seu corpo. Minnie havia prometido soltá-lo, mas com toda certeza ele ainda estava lá. E se havia compreendido os fatos básicos dessa nova existência, de que todos estavam vivos e ele não mudara sua forma de tratar aquele grupo. A confusão havia desaparecido, o que apenas deixou mais espaço em sua expressão para a hostilidade. Minnie havia colocado-o no canto, da mesma forma que alguém encosta uma vassoura ou guarda-chuva quando não está usando, e ele surpreendentemente ainda tentava resistir a ela. Ou, não tão surpreendentemente, talvez. Enquanto Sarai observava, ele conseguiu, com um esforço incrível, deslizar o pé alguns centímetros, o que só podia significar que Minnie ainda estava brincando com ele, segurando-o imperfeitamente para permitir uma esperança falsa. Ruby estava parada na frente dele, séria. Para ela, em uma camisola preta na altura dos joelhos, suas mãos estavam entrelaçadas nas costas e um pé enrolado recatadamente em torno do outro tornozelo. Sei que deve ter sido um choque terrível, Ruby explicava o fantasma, mas você verá que não é tão ruim. O que aconteceu antes, nada disso foi a gente. Nós não somos como nossos pais. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto. Foi um gesto carinhoso. Ruby era descuidada, mas não estava brincando com o fantasma como Minia. Sarai sabia que ela queria consolar. O homem morto, contudo, não estava no clima de consolo. Não me toque, filha dos deuses, ele rosnou, e mordeu sua mão como um animal. Ruby recuou. Que rude, disse ela, e virou-se para Minia. Você o deixou fazer isso? Nada de morder, Minia disse ao fantasma, embora, é claro, Ruby estivesse certa. Ele não teria sido capaz de mordê-la a menos que Minia permitisse. Conhecendo-a, Sarai pensou que, provavelmente, ela o tinha feito morder, pois os usava como marionete às vezes. Sarah lembrou-se de seu pesadelo e de não ter controle sobre sua mão que segurava a faca, e estremeceu com a ideia de ser um brinquedo de Minia. Minia, Sarah protestou, você prometeu deixá-lo ir? As sobrancelhas de Minia ergueram-se. Prometi? Isso não parece nem um pouco comigo. Nem um pouco. Minia era muitas coisas, perversa, caprichosa e obstinada, entre eles. Era como uma criatura selvagem, às vezes furtiva e rude, até mesmo mal educada, e com a falta de empatia que pertence aos assassinos e crianças pequenas. Tentativas de civilizá-la não funcionavam. Ela era invulnerável ao elogio, razão e vergonha. O que significava que não podia ser convencida nem persuadida, e ela era esperta, o que a fazia difícil de enganar. Ela era ingovernável, perfeitamente egoísta, melindrosa e dissimulada. Uma coisa que ela não era, jamais, era prestativa. Bem, você prometeu, Sarai persistiu. Então, deixe-o ir, por favor. O quê? Agora? Mas estou bem no meio do jogo.
Tenho certeza de que você vai sobreviver a essa inconveniência. Feral vinha examinando o tabuleiro, o queixo enterrado na mão, mas ergueu apenas os olhos surpreso. Apenas os olhos, surpreso ao ouvir Sarai discutindo com Minya. Como uma regra, isso era uma coisa que eles evitavam, mas a raiva de Sarai a deixara despreocupada. No momento, ela não estava com vontade de pisar em ovos com os caprichos da garotinha. Depois do sonho que teve, a última coisa que precisava era outro fantasma maligno olhando para ela. Qual é o problema com você? Minnie indagou. Imagino que esteja sangrando. Sarai levou um tempo para entender o que aquilo queria dizer, tanto que pensou no sangue que saiu do ferimento da cama, e na pressão fantasma da faca contra seu peito, mas era do seu sangramento mensal a que Minnie se referia, e tal sugestão a deixou ainda mais brava. Não, Minnie. Diferentemente de você, o resto de nós experimenta uma gama completa de emoções, incluindo, mas não se limitando à aflição quando somos obrigados a suportar o ódio dos mortos. E não era o rosto de Ariel Ale que estava em sua mente quando dissera isso, mas o das velhas a encurralando, e ela sabia que, pelo menos parte de sua raiva com Minya era resquício do sonho, e era irracional, porque Minya não tinha de fato soltado as velhas para perambularem pela cidadela e tentar assassiná-la. Mas parte de ser irracional e não se importar com estar sendo irracional, e nesse momento ela não se importava. Ele está incomodando tanto assim? Minnie perguntou. Posso fazê-lo ficar de frente para a parede se isso ajudar. Não ajuda, respondeu Sarai. Apenas deixe ir. Os outros estavam assistindo, segurando a respiração, olhos arregalados. Os olhos de Minnie eram sempre grandes e agora brilhavam. Você tem certeza? Ela perguntou. Pareceu uma armadilha. Mas que tipo de armadilha poderia ser? Claro que tenho certeza, respondeu Sarai. Está bem, disse Minnie, em um tom cantarolado que significava que aquilo ia contra seu juízo. Mas é estranho que você não queira ouvir as notícias dele primeiro. Notícias? Sarai tentou imitar a calma fingida de Minnie. Que notícias? Primeiro você não queria ouvir, e agora quer. Ela revirou os olhos. Sério, Sarai, decida-se. Eu nunca disse que não queria ouvir, Sarai respondeu abruptamente. Você nunca disse que havia algo a ser ouvido. Você está irritada, Minnie pontuou. Tem certeza que não está sangrando? O que você sabe sobre isso? Sarai queria perguntar. Se você decidisse crescer, então talvez falássemos sobre isso. Mas ela não estava irritado bastante, nem descuidado bastante, para falar a palavra cresça para Minnie. Então, apenas cerrou os dentes e acalmou-se. Minnie virou para Ariel Ale. Vem aqui, ela disse, e foi embora. E foi. Embora ela ainda exercesse apenas controle parcial, permitindo-o resistir a cada passo de forma que ele foi cambaleando e tropeçando. Era grotesco assistir, o que, é claro, era o ponto. Ela o levou até o lado oposto da longa mesa onde estava sentada. Vá em frente e conte a eles o que você me contou. Conte você mesma, ele cuspiu. E não era com o fantasma que ela brincava agora, arrastando aquele suspense, mas com o restante do grupo. Minnie fez uma pausa para estudar o tabuleiro de Kel, demorando-se para mover uma de suas peças, e Sarai podia ver na expressão de Feral que era como um movimento devastador. Minnie pegou a peça capturada com um olhar satisfeito e convencido. Um grito estava crescendo na mente de Sarai, e com ele um pressentimento horrível de que a mortalha de condenação do dia anterior estivesse levando a esse momento. Que notícias! Foi sorte nossa você ter morrido, Minnie declarou, redirecionando-se para o fantasma. Do contrário, nós poderíamos ter sido pegos inteiramente de surpresa. Não importa se vocês estão surpresos, rosnou o homem morto. Ele os matou uma vez, e fará de novo. Sarai sofreu um solavanco. Pardal levou um susto. Feral sentou-se ereto. Minha, disse ele, do que ele está falando? Conte-lhes, ordenou Minha. Sua voz ainda estava viva, mas não como um sino, como uma faca. Ela colocou-se sobre seus pés. Ele colocou-se sobre seus pés, que estavam nus e sujos, e subiu na cadeira para a mesa, andando pela extensão até ficar de frente ao fantasma. Os dois estavam quase da mesma altura. Ele, um homem adulto, imponente. Ela, uma criança pequena e bagunceira. Nada mais de suspense, nada de ilusão de liberdade. Sua força de vontade o agarrou, e suas palavras saíram como se ela tivesse enfiado a mão em sua garganta e arrancado-as dali. O matador de deuses está vindo. Ele gritou sem fôlego.
Isso Minia o fez dizer, mas o resto foi falado livremente, selvagemente, e ele vai destruir seu mundo. Minia olhou por sobre o ombro. Sarai viu Scathis em seus olhos, como se o deus das bestas estivesse de certa forma vivo em sua filha pequena. Era um olhar arrepiante, frio e acusador, cheio de culpa e triunfo. Bem, Sarai? Ela perguntou. O que você tem a dizer a esse respeito? Seu pai está voltando para casa.